Muito bem. Marcos capítulo 5, vamos ler o verso 25 em diante, que diz assim o texto: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus de verdade, o nosso Deus verdadeiro, e é Jesus a quem tu enviastes. Esta é a vida eterna. Pai Santo, muito obrigado, porque o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida, e essa deve ser a nossa maior alegria, o nosso maior prazer nesta terra, deve ser o nosso nome, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço por estarmos aqui nesta manhã. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os músicos, cantores, o diaconato, abençoe os pastores, abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe as crianças, abençoe os jovens, os adolescentes, os casais, as famílias, que nesta manhã as comportas dos céus sejam abertas sobre nós, e este lugar fique pequeno, Senhor, para receber a tua glória, para receber a tua presença. Ó Pai Santo, que cada centímetro quadrado desse auditório possa ser preenchido com a tua glória. Aleluia. Cada coração sedento, cada alma faminta possa receber das tuas mãos a unção do Espírito Santo, que haja cura, que haja salvação, que haja batismo no Espírito Santo, que haja, Senhor, transformação, milagres. Abençoe também aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que as tuas mãos se estendam sobre as suas casas, sobre as suas famílias, e milagres aconteçam nos lares nesta manhã. Ó Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, fale conosco e nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, e os irmãos podem manter a sua Bíblia aberta no texto que nós vamos meditar nesta manhã. Alguém aceita água? Alguém? Muito bem. O assunto que nós queremos tratar hoje
Um pequeno gesto, pequenas coisas que a gente faz, pode ser transformada num grande feito. Às vezes a gente preocupa sempre em fazer coisa grande, né? A gente quer ser grande, quer fazer coisa grande. E, inclusive, essas são muitas das ministrações que são proclamadas, ministrações de autoajuda. Eu já vi até ministro dizer assim: ó, vós sois deuses, você é Deus. Satanás falou assim: você será como Deus. A Bíblia diz que Satanás vai se assentar no trono de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus. Não, nós somos filhos, somos servos, dependemos do Pai. Dependemos do Pai. Então, às vezes são pequenas coisas que a gente faz que vai fazer, que será assim um grande feito. Pequenas coisas, um grande feito. Então, eu quero, junto com os irmãos, extrair desse texto aqui algumas lições preciosíssimas desta anônima, dessa heroína anônima, porque geralmente nenhum herói quer ser anônimo, quer ser conhecido, quer o teu nome lá nos primeiros lugares, nas primeiras linhas, né? Ele quer ser conhecido, mas existem muitos heróis e heroínas que são anônimos, que traz para nós uma contribuição extraordinária, né? Então, nós não precisamos, nenhum herói ou heroína precisa de um grande feito para que ele seja reconhecido. Às vezes, pequenos gestos realizados torna aquela pessoa uma grande heroína, um grande herói. A gente poderia ver aí, por exemplo, Santos Dumont inventou um avião, está aí, olha, até hoje o seu nome está lá em Cabangu. Quem já visitou Cabangu, em Santos Dumont, aqui morou Santos Dumont, né? Lá em Santos Dumont, quem vai lá chama Cabangu lugar, né? Virou um parque aquilo lá. Então, até hoje o seu nome é lembrado. Aquele que inventou a vacina, aquele que inventou a luz elétrica, aquele que inventou o carro, etc, etc, etc. Então, se nós pegarmos esses inventores, esses criadores, não vamos dizer criador, porque quem cria é Deus, o homem inventa. O homem pega o produto que já está criado e mistura esse produto e inventa alguma coisa. Mas a criação é divina. Deus criou o reino mineral, vegetal, animal, veio das mãos de Deus. E o homem juntou os minerais e criou o ferro, né? Que é o ferro junto com outras coisas, para que ele pudesse sair. Mas o ferro em si, na natureza, ele quebra na sua mão, ele espedaça na sua mão, o ferro da natureza. Mas quando para ele se transformar numa fortaleza, como uma viga como essa daí, há uma mistura de mineral. E essa mistura faz com que o ferro seja útil para fazer tantas coisas aí, né? Mas todos esses inventores que tornaram-se heróis, eles tiveram muita cobertura financeira, eles tiveram muito apoio de muitas pessoas que o ajudaram, enfim, eles foram cercados de toda facilidade para fazer os seus inventos. Ele não pegou lá e falou assim: opa, acendeu uma luzinha, vou fazer uma vacina. Não, ele já estava em laboratório, fazendo pesquisa, e vai por aí afora, né? Testes e mais testes, e vai por aí afora. Agora, essa mulher,
essa mulher que a Bíblia fala, ela é anônima, não se fala o nome dela, não tem nome, ninguém fala se ela foi casada, se ela não era casada, se ela era mãe, se não era mãe. Mas aqui está para mim e para você o exemplo de alguém que não desistiu de viver. Não desistiu de viver. E eu vou mostrar para você que qualquer pessoa... Vou te dar só um exemplozinho agora aí. Esses dias aí que está essa confusão, um rapaz subiu naquelas tubulações que tem ali no Manuel Honório, que atravessa o rio. Ele subiu naquelas tubulações e ele não se sabe, porque eu não tenho notícia, se alguém souber, pode me falar. E ele subiu na parte mais alta daquela tubulação, e eu não sei se ele mergulhou no rio ou se ele mergulhou na ponte, se ele caiu na ponte. E ele gritou assim: salva-nos! E falou o nome da instituição que poderia salvar a situação momentânea. E ele se projetou, não sei se no rio, não sei se na ponte. E também não vi mais notícias se ele sobreviveu ou se ele morreu. Então, o que é isso aí? É o desespero de alguém que, vendo a situação, começou a analisar tudo o que vai acontecer daqui para frente. Então o desespero tomou conta, e a saída que a pessoa viu é dar um cabo da sua vida. Às vezes por coisas pequeninas, às vezes um conflito entre os cônjuges leva a pessoa a atitudes impensada, ou precipitada, ou desesperada, ou atitude enlouquecida, extrema. Igual já citei aqui um casal que eles desentenderam, eles tinham 2 filhos pequenos, e nesse desentendimento o marido ficou tão desesperado, isso aconteceu em São Paulo, que ele colocou os filhos dentro do carro e entrou para aquela estrada que vai para o Paraná, que é a primeira cidade depois de São Paulo, primeiro estado que vem depois de São Paulo, Paraná. Regis Bittencourt, é a estrada conhecida como Estrada da Morte, e com 2 filhos dentro do carro, por causa de uma discussão familiar, discussão conjugal, ele vê uma carreta e entra na frente da carreta com as crianças, e morre ele e as crianças por causa de uma discussão conjugal. Então vamos lá, vamos extrair na vida desta mulher as lições que Deus colocou em nosso coração para compartilhar com os irmãos. Eu quero chamá-la de uma grande mulher. Grande mulher. Por quê? É uma mulher que adoeceu com fluxo sanguíneo. O fluxo é a circulação de sangue que vem do nosso coração, que é bombeado para todas as partes do corpo. Isso é o fluxo. Isso é o coração, é o sangue que está correndo em nosso corpo. Vem para o cérebro e volta do cérebro para o coração, onde ele recebe oxigenação e vai assim. Isso é o fluxo sanguíneo. Fluxo de sangue, fluxo sanguíneo no nosso corpo. O que essa mulher tinha era uma hemorragia, um problema ginecológico, que se tornou crônico. Crônico quer dizer muito tempo.
não sara, porque o texto diz que ela piorou cada vez mais, foi piorando cada vez mais. E quando uma pessoa perde sangue, e esse sangue não se repõe, ele vai se tornando uma pessoa anêmica, ela vai se tornando fraca, ela vai enfraquecendo, porque o sangue é vida. Quando a gente vê aqueles touros nas arenas de Espanha, Portugal, que me parece que são os únicos 2 países da Europa que ainda mantém essa tradição, que eu acho covarde essa tradição, porque expõe o animal ao sofrimento e, lamentavelmente, isso acontece aos olhares de milhões de pessoas no mundo inteiro. Por que aquele homem franzino, de 50 quilos, no máximo 50 e poucos quilos, você nunca vê um toureiro do meu porte, você só vê ele fininho, igual de 50 e poucos quilos de idade, e ele com um pano vermelho, ele não foge do touro, o touro está lá bufando, jogando fumaça pelas ventas, raspando o seu casco no chão de raiva, e a plateia gritando, porque isso aí irrita o animal. Tem animal que não gosta do barulho, e ele vai raspando o seu casco no chão, porque ele quer pegar aquela pessoa, mas o toureiro está lá, simplesmente ele vem e ele vai no pano, aí ele passa, aí todo mundo, olé, 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 e cada vez o touro vai se irritando mais. Então o que ele faz para vencer o touro? Ele tem espada na sua mão. Quando o touro passa, ele finca a primeira espada nas costas, no lombo do touro. Ele enfia com força, aí ela entra uns 10 centímetros para dentro do lombo, das costas do touro. Aí o touro continua correndo para lá e para cá. Aí você vê aquela espada fazendo isso e fazendo aquilo, abrindo aquele buraco cada vez mais, e o sangue começa a escorrer ali, vai escorrendo. O que vai acontecendo? Quando é de novo, ele coloca a segunda espada, aí as duas vão batendo para lá e para cá, aí vai saindo mais sangue nas costas do animal. Quando ele coloca umas 5, 6 espadas, tudo enfeitada com fitas vermelhas, fitas rosas, fitas amarelas. Olha como é que o ser humano, ele enfeita até a sua maldade vem florida, vem enfeitada, que é próprio de caráter de Satanás, esse mau caratismo, esta maldade impregnada no caráter humano. Aí quando o animal já não tem mais força, porque quase a metade do seu sangue já foi embora, aí não tem mais força, aí simplesmente ele pega a espada, levanta para a plateia, todo mundo, aí ele vai lá, e o touro deita, o toureiro venceu. E aí existe até uma frase que o touro, se pudesse falar, ele dizia assim: olha, eu não estou reclamando da minha morte, eu estou reclamando das pessoas que aplaudiram e gritaram quando eu morri. É assim que está acontecendo com o ser humano. É assim que acontece com o ser humano. As coisas malignas estão sendo aplaudidas e benquistas, mas as coisas boas estão indo para o lixo, para o latão de lixo. Esse é o ser humano. Mas esta mulher que está aqui, de
tanto perder sangue, ela ficou fraca, anêmica, porque são 12 anos perdendo sangue. Vamos lá. O que diz a lei de Moisés a respeito do fluxo sanguíneo ginecológico? Por favor, Levítico capítulo 15, 19 e 20. Preste atenção nisso aí agora. Levítico capítulo 15, 19 e 20. Diz, já colocou? Obrigado. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Que aí? Deu para entender o que está escrito na lei de Moisés? A pessoa, a mulher que tiver um problema ginecológico fora do normal, porque aqui está falando dentro da normalidade do fluxo sanguíneo ginecológico, que é normal, mas está falando dentro da normalidade. A pessoa que tem esse problema é considerada a mulher que estava nesses dias do seu fluxo sanguíneo, por lei, na lei de Moisés era considerado imundo. Então preste atenção agora. Preste atenção agora. Esta mulher que teve o seu fluxo sanguíneo, ao invés de ser semanal, o fluxo sanguíneo dela durou 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então vamos lá. Quando uma pessoa está nesse estado, ou essa mulher, vamos pegar essa mulher, ela não tinha apoio nenhum social. Sem apoio social. Porque quando alguém adoece, vem um amigo, vem um familiar, vem alguém, presta o seu apoio moral, espiritual, físico, material. Essa mulher não tinha nenhum apoio social. Não tinha nenhum apoio social. Ou seja, quando alguém a via, fugia dela. Fugia dela, por quê? Porque era uma mulher amaldiçoada segundo a sociedade. Pela lei ela estava amaldiçoada. Então ela não tinha convívio social. Ela vivia num isolamento constante, numa solidão constante. Segundo, ela não tinha apoio religioso. Quando alguém está doente, irmãos visitam, irmãos vão lá e oram, irmãos vão lá dar apoio. A pessoa pode vir no templo, e no templo ela recebe apoio moral, espiritual, recebendo oração, recebendo conforto, recebendo palavra de ânimo, de incentivo. Mas ela não podia entrar no templo. Pelas suas condições, ela ficou sem assistência religiosa, porque nem o sacerdote podia chegar perto dela, porque ela não podia ser tocada e nem tocar em nada, e nem sentar em nada, porque onde ela sentasse era amaldiçoado, se tornava imundo. Se ela tocasse em alguma coisa, aquilo era imundo. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornava imunda. Então, era uma mulher que dependia de um sacerdote, porque Jesus ainda não tinha tornado, ele não tinha ainda
cumprido o seu propósito de morrer na cruz e rasgar o véu lá do templo, acabando com a separação, e a pessoa podendo entrar no lugar santíssimo sem depender de um sacerdote, falar diretamente com Deus. Então ela não podia fazer isso, então ela não tinha apoio religioso, não tinha apoio espiritual, nem de sacerdote, porque ela não podia entrar no templo e nem ser visitada por ninguém. Ela não tinha apoio moral, porque era considerada imunda. E no apoio religioso, por exemplo, a própria ciência, humana, a ciência médica, eu não estou falando da Bíblia, porque nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que a própria palavra fala que muito pode em seu efeito a oração de um justo. Nós cremos e sabemos que Deus cura a pessoa através da oração. Eu já vi muita gente ser curada. Já vi cego abrir os olhos, já vi paralítico andar, já vi pessoas vomitar câncer depois da oração. A ciência médica descobriu que quando uma pessoa exerce a sua fé, ela tem uma recuperação muito mais rápida no seu estado físico, mental ou emocional ou qualquer área da sua vida. Por isso foi liberado visitas em hospitais, assistência médica, assistência religiosa aos pacientes. Por quê? Porque a ciência descobriu que quando a pessoa exerce a sua fé, ela tem a recuperação dela muito mais rápida. A ciência, não estou falando de Bíblia, é a ciência que descobriu. Então, essa mulher não tinha esse acesso para recuperar a sua saúde, porque ela era proibida de receber assistência religiosa. Apoio moral não tinha, porque ela era considerada imunda, todo mundo se afastava dela. Não tinha amparo familiar. Suponhamos que ela fosse casada, não podia tocar no marido, não podia abraçar o filho. Você já pensou você ficar em casa e você não poder abraçar o filho? Você ter todos os seus talheres tudo separado e ninguém poder tocar? Só você tocar? Você não pode nem lavar o prato da sua mãe. Você não pode nem arrumar a cama da sua mãe. Você não pode passar nem o vestido dela para que ela possa usar. Mesmo que você a vê sem força para se vestir, você não pode ajudá-la. Mesmo que ela peça: filha, me ajuda a passar a manga do meu vestido nos meus braços, porque eu estou sem força. Aí você olha: eu não posso, mãe. Eu não posso. Então ela não tinha amparo. Se ela for casada, o marido não podia chegar e dar um abraço. Então a gente fica pensando assim: quantas vezes a gente deixa de abraçar por coisas bobas, Não tinha amparo familiar, porque ninguém podia tocá-la. Não tinha amparo psicológico ou emocional. Hoje, por exemplo, quando uma pessoa interna em qualquer hospital, seja ele público, particular, seja qual for, sempre tem um agente, assistente social, que vai lá dar uma força, que vai lá: olha, pode ficar tranquilo, você vai melhorar. Eu já passei por isso, eu conheço muita gente que passou por isso. Vai em frente. Ela não tinha esse amparo psicológico, emocional, porque ninguém podia chegar perto dela, ninguém podia dar um abraço. Eu me lembro de um pastor que hoje está na glória.
era meu amigo antes de conhecer Cristo. Fui em muitas festas na casa dele antes de conhecer Jesus. Aí depois da minha conversão, preguei muito para ele. Aí quando nós abrimos a igreja, ele veio para conhecer. Aí quando eu vi, eu o abracei, aquele abraço assim, realmente de amigo. E dali para frente ele ficou, sua vida foi transformada, o batizamos. Ele falou: pastor Daniel, eu sinto meu chamado para o ministério. Aí ele se preparou, encaminhamos ele para o ministério, se tornou pastor, estava pastoreando uma igreja. Aí ele teve um problema no intestino, e esse problema o levou, depois de uma cirurgia mal feita. Ele perdeu a vida, novo. Mas ele disse assim: você sabe o que ficou? Você sabe o que me fez ficar na igreja? Eu falei: o que foi? Aquele abraço que você me deu. Aquele abraço que você me deu, eu fiquei na igreja. Quem podia falar? Eu poderia pregar 1 hora de pregação que talvez não mexia com ele tanto como mexeu o abraço. Está dando para você entender? Pastor, estou vivendo um problema terrível na minha casa. O que está faltando? É um sermão ou um abraço? O que está faltando? Uma mensagem, uma oração que racha a pedra, ou um gesto carinhoso? O que está faltando? Um pregador americano que fala e alguém interpreta ou dubla para ele, e você fala: essa é a mensagem. Será que é isso que vai resolver? Ou apenas um gesto de pedido de perdão? De reconhecer que falou duro, que feriu a pessoa. Ela não tinha amparo emocional nem psicológico. A doença levou ela à miséria. Todo o recurso financeiro dela foi embora por causa da doença. Agora vamos imaginar, 12 anos, sem ninguém poder abraçar, sem ninguém poder pegar o prato que ela comeu, sem ninguém dar a mão para ela. Todo mundo que a vê foge, esconde igual... Na sua casa não tem ninguém. E agora, o dinheiro que ela tinha não existe mais. Eu pergunto para você, como é que alguém poderia suportar isso na sua vida? Se às vezes pequenos problemas a gente... Eita mulher heroína! Com tudo isto, ela não desistiu de viver, não desistiu da vida. Desprezada, humilhada, jogada, sem dinheiro, sem amigos, sem apoio, sem nada, ela não desistiu de viver. O que está fazendo você desistir de viver? Você que me assiste pela rede social, o que é que está fazendo você desistir de viver? Então ela traz para nós
essa grande lição. Pode estar tudo revirado, abandonado, ferido, machucado, mas dentro de nós tem uma essência divina que ninguém pode apagar. Não há diabo, não há demônio, não há circunstâncias que venha apagar essa essência que é o respiro de Deus, o hálito de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus em nós. Ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum problema. Basta que nós deixemos a vida de Deus agir em nós. Foi o que essa mulher fez. O que essa mulher fez. Então, esse distúrbio levou ela, é como se fosse uma injeção de ânimo. Então, preste atenção. Ela não se entregou. Verso 27. Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Irmãos, tem coisas que a gente não pode ficar lá, igualzinho aquele paralítico de Betesda, que quando Jesus chega lá e pergunta: você quer ser curado? Ah, Senhor, eu gostaria, mas não tem ninguém que me ajuda. Ele nem falou que queria. Ele começou a culpar as pessoas. Ninguém liga para mim. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Não. Ela falou: o quê? Eu estou ouvindo falar de alguém aí que pode resolver meu problema, então eu vou atrás dele. E eu quero que você preste bastante atenção nisto. A mudança na vida de alguém, ela precisa de um alinhamento. Quando o pedreiro vai fazer uma obra, uma parede, ele põe a linha. Ele põe a linha nessa ponta, levanta uma parte, pruma aquela pedaço de parede na quina, levanta outra lá prumada e depois ele vai colocando linha. Então a mudança precisa de um alinhamento. Preste atenção nisso agora. Qual o alinhamento que é base para mudança na vida? Primeiro, pensamento. Pensamento. A Bíblia diz assim: aquilo que a pessoa pensar sobre ela, ela será. Então o que você pensa de você é o que você é. Se você fala assim: eu sou horrível, você vai ficar, é só você que vê você horrível. Se você fala assim: eu sou um doente, é isso que você é só você que pensa que você é doente. Nem Deus pensa, nem ninguém que está ao seu lado pensa que você é doente. É só você que está pensando, porque o que o homem pensa de si, assim ele será. Então a primeira coisa, o primeiro passo para a mudança, alinhamento do pensamento. Com o quê? Com vontade. Vontade. Vontade é o querer. É o querer. Tem gente que não quer.
Quando uma pessoa não quer, ele tem livre arbítrio. Ninguém pode intrometer no seu livre arbítrio. Então, a mudança começa quando nós alinhamos pensamentos com vontade. E a vontade vai para qual alinhamento? Ação. Então, vamos ver aqui, verso 28. Porque dizia para quem? Se ninguém podia andar com ela. Dizia para quem? Para o marido que não conversava com ela, se ela fosse casada? Para o filho? Não, ela dizia para si mesma. Versículo 28 aí. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. O pensamento unido à vontade, mais a ação, ele provoca mudança. Ela podia pensar, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas quem é que vai me levar até lá? Eu não estou conseguindo andar por causa da minha fragilidade, da minha fraqueza. Quem é que vai me levar? Não, entrou a vontade. E quando você tem vontade, você tira a força de onde não tem. Aleluia! Você vai lá no fundo do baú e tira forças de onde você não tem. Por causa da vontade. Eu me lembro de um homem que gostava de fazer trilha e ele foi atacado por um urso. Mas ele sobreviveu. Mas ele estava longe, muito longe do lugar onde os transeuntes passavam. Então, o sangue escorrendo do seu corpo, suas pernas esmigalhadas pelas mordidas do urso, seu corpo perdendo forças por causa das garras do urso que rasgou a sua carne, mas ele foi encontrando forças, e ele foi se arrastando, e ele foi se arrastando, e ele foi se arrastando. Ele buscou a última força que tinha dentro dele, e subindo trilhas íngreme, em aclive, outra hora em declive, para chegar aonde pudesse encontrar socorro. Ele foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí uma mulher que fazia caminhada, fazia maratona, treinava para a maratona naquela região de floresta, aí escutou um gemido, e ela vai atrás do gemido. Era esse homem que estava lá prestes a morrer. Na mesma hora ela entra em contato com o hospital, aí vem helicóptero e resgata aquele homem e leva para o hospital, e ele recupera, porque ele buscou lá dentro de si a última força que lhe restava, porque ele tinha vontade de viver. Vontade de viver. A cura começa quando a gente faz alguma coisa. O milagre acontece quando a gente faz alguma coisa. E ela alinhou pensamento, vontade e ação. E ela tinha que entrar ali escondida, porque se alguém visse ela, todo mundo, na mesma hora, o grupo já se espalhava. Só ia ficar Jesus ali, porque Jesus não ia correr. Só ia ficar Jesus. Mas ela agachou. Quando eles se distraíam lá olhando para Jesus, ela gatinhava. Distraía, ela gatinhava mais um pouquinho. Quando ela percebia que ninguém estava olhando, gatinhava mais um pouquinho, até entrar no meio da multidão que estava distraída olhando para Jesus. Aí ela vem. Quando ela chega, ela está no meio
no meio onde Jesus estava, aí as suas vestes estavam lá. Era isso que eu queria, chegar perto das suas vestes. Aleluia. Ela enfrentou sua fraqueza, enfrentou preconceitos, enfrentou tanta barreira e tanto obstáculo. Agora a ação dela, o pensamento juntou-se com a vontade. Agora a ação está prestes a acontecer. É só tocar, é só levantar um pouquinho o braço, não precisa muito, porque as suas vestes estavam prestes a encostar no chão. Era só levantar pouquinha coisa que ela precisava. Então ela levanta e toca, e quando ela toca, tudo começa a mudar. Quando ela toca, como você colocou a sua mão no fio desencapado. Você já levou choque? Você já levou choque? Quando ela encosta, quando ela toca na orla do vestido de Jesus, ela sente que levou um choque no seu braço, e aquele choque percorre pelo seu braço e vem até o problema ginecológico, e tudo se estanca. Aí ela começa a tremer. Ela começa a tremer, porque ali já nasceu força, ali já nasceu muita coisa, e a coisa, que coisa maravilhosa que eu estou me sentindo. Aí Jesus: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te aperta, te esbarra, e o Senhor pergunta quem te tocou? Fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Aleluia. Aí a mulher, não podendo mais ocultar, ela se levanta e fala, explica tudo para Jesus. Senhor, foi eu, a minha situação era estas, eu vivia assim, eu vivia dessa forma, mas eu sabia que se eu tocasse no Senhor, eu seria curada, então eu fiz isso. Aí Jesus deu uma palavra para ela, que eu quero esperar agora para me falar para você sobre essa palavra que ele deu para ela. Então, a vida daquela mulher foi transformada apenas por um toque. Deu para entender? Apenas um toque. Será que o problema que talvez você esteja enfrentando não precisa apenas de uma pequena atitude? Por exemplo, escrever uma cartinha? Escrever uma cartinha? Como Paulo falava, para quando ele escrevia suas cartas, estou escrevendo do meu próprio punho. Que essa carta possa encontrá-lo em paz e com saúde e prosperidade. Será que uma pequena cartinha, um pequeno bilhete? Eu conheci um testemunho de uma mulher que o marido tinha assim, uma atitude muito linda com ela. Ele sabia onde ela mexia, nas coisas que ela mexia, e sempre
nas coisas que ela mexia, ele colocava um bilhetinho: eu te amo. Você é a pessoa mais importante na minha vida, depois de Deus, lógico. E todo lugar que ela ia, ela abria um livro, está lá o bilhetinho. Ela mexia num lugar, está lá o bilhetinho: eu te amo. Será que não está faltando um pequeno gesto como esse, de dizer para a pessoa: eu te amo? Será que é difícil sair desse coração petrificado, gelado como o Alasca? Será que é difícil sair dos lábios uma pequena palavra: eu amo você? Por que que aquele filho está rebelde? Será que qual foi o dia, qual foi o último dia que você abraçou o seu filho? Qual foi o último dia que você disse para ele que você o ama? Será que essa rebelião não quer dizer alguma coisa? Será que ele não está se expressando todo a sua falta desse sentimento? Por que que a sua esposa está assim com você? Será? Qual foi a última vez que você disse para ela: eu te amo, minha esposa, você é a minha princesa, você é a pessoa mais querida que eu tenho na minha vida? Qual foi o último dia que você disse para ela? E essa falta que você está fazendo em dizer isto está causando um terror na vida dela, e vice-versa. Isso está trazendo insegurança na vida dela. Será que um pequeno pedido de perdão, uma confissão: eu falhei, a culpa é minha? Por que a sua mãe está assim com você? Quanto tempo você não liga para ela? Quanto tempo você não fala com ela? Você casou e foi embora. Você disse: eu estou doido para sair dessa casa. Aí a mãe fala: eu perdi meu filho. Perdi a minha filha. Qual foi a última vez que você conversou com ela? Às vezes é um pequeno gesto. Dar um pão para alguém, orar para alguém, ensinar para alguém, ir a alguém. São pequenos gestos que podem ocasionar uma grande mudança. Faça alguma coisa, demonstre fé. Deus vai responder, porque Deus honra a fé radical, que arrisca, a fé que arrisca. Quando arcas são construídas, quando eu falo arcas, não estou falando daquela arca que eles vendem aí para ir na igreja, para pôr pedido, não é aquilo não. Aquilo já se tornou uma idolatria em muita igreja. Eu estou falando, a arca simboliza a presença de Deus. Então, quando eu construo a presença de Deus na minha vida, e meu filho sabe, meu pai está em oração, a luz está acesa lá, a luz está acesa no quarto. Minha mãe está em oração, a luz da sala está acesa, 3h da manhã. Eu sei que a luz está acesa porque a luz da sala fica apagada. Se está acesa, é porque ela está em oração. Ela está construindo a sua arca. E isso vai gerar no filho segurança.
vai gerar no filho, na família, proteção, conforto, segurança. Porque sabe que aquela liderança familiar, seja mãe, seja pai, está colocando cada um deles na presença dele. É a sua arca que você está construindo. Então, quando arcas são construídas, vidas são ganhas, vidas são transformadas. Quando soldados marcham, homens de Deus e mulheres de Deus marcham, muralhas caem. Quando exércitos se levantam, mares se abrem. Quando um lanche é compartilhado, milhares se alimentam. Quando uma roupa é tocada, seja por uma mulher anêmica ou um mendigo, Jesus para. E a cura acontece, tanto física quanto emocional, psicológica. E eu vou dar agora para você. Verso 34. É o último versículo aí. Ele disse, depois que ela falou tudo o que aconteceu com ela, ele lhe disse, Jesus disse a ela, olha aqui, filha, você já viu Jesus chamar alguém de filha na Bíblia? Onde está que Jesus chamou alguma mulher de filha? Quando Jesus falou para alguém, falou ela também, aquela mulher encurvada, ou mulher que andava curvada, falou, ela também é filha de Abraão. Ele não falou minha filha, filha. Preste bem atenção nisso. Jesus nunca chamou uma mulher de filha. Sabe o que Jesus estava fazendo ali naquela hora? Curando todo o seu emocional. Curando os 12 anos de desprezo, de decadência psicológica, moral, desprezo, humilhação que ela passou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Preste atenção nisso agora que já estou encerrando. Um escritor russo, preste atenção agora. Um escritor russo, quando o mendigo chegou perto dele, olha o que ele disse para o mendigo: irmão, sinto muito, mas eu não tenho nada. O que o mendigo falou para ele? Falou, olha, não precisa me dar nada, você me chamou de irmão. Está dando para você entender? A cura do mendigo aconteceu por uma palavra. Não precisa me dar nada não, você me chamou de irmão. Irmão, eu não tenho nada, não precisa me dar nada não, você me chamou de irmão. Irmão, que coisa maravilhosa. Nosso Deus é maravilhoso. Ele sorriu. Você me deu muito mais. Você me chamou de irmão. Existe uma lenda que uma mulher seguia Jesus enquanto ele carregava a sua cruz, enxugando-lhe o suor e o seu sangue do seu rosto. Muitos dizem a lenda
que era Verônica, a mulher que caminhou ao lado de Jesus. Então, a gratidão dessa mulher foi tanta que tudo pode indicar que talvez seja esta própria mulher que fazia isto sem ninguém perceber. Então, agora ela está recebendo de Jesus tudo que ela semeou lá atrás. Então, irmãos, olha, tem hora que é necessário que a pessoa receba um toque, e numa hora grande de dor, ela recebeu o dela. Ela tocou em Jesus e agora ela recebe de Jesus não apenas a cura física, mas também a cura psicológica, emocional. Jesus faz a obra completa. Eu quero dizer para os que me assistem agora pela rede social, eu não sei o que você está passando, mas um pequeno gesto seu pode mudar tudo na sua casa. Uma pequena palavra sua pode revolucionar o seu casamento. Uma palavra carinhosa, um abraço no seu filho pode trazê-lo para perto de você. Um abraço no seu marido pode mudar o seu casamento. Uma ligação para sua mãe que você disse que te abandonou pode revolucionar a sua família. Então, um pequeno gesto pode mudar tudo quando nós queremos mudar, alinhando pensamento, vontade e ação ou atitude. E eu concluo: mudar não precisa muita coisa, um pequeno gesto. Pequeno gesto. Você quer fazer isso agora? Você quer fazer isso hoje? Um pequeno gesto pode mudar tudo. Aí eu não sei, só você sabe. Se é um telefonema, um pedido de perdão, uma decisão importante. E Deus vai te honrar. Deus vai mudar. Deus vai fazer a obra. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa heroína anônima que nos trouxe essa lição tão extraordinária, que um pequeno gesto não precisa muita coisa. Um pequeno gesto pode mudar tudo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé e vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Tem um que pode nos ajudar nas nossas decisões, na nossa vontade de fazer, e nos ajudar a nos fortalecer, a tomar atitude. E isso tudo pode mudar. Esta pessoa faz parte da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar.
E eu tenho certeza, se você permitir que o Espírito Santo te ajude a tomar a decisão, a ter coragem de pedir perdão, a ter coragem de fazer um pequeno gesto, ter coragem de dar um pequeno toque, tudo vai mudar, porque Ele te ajudará. Porque Deus é um Criador, Deus é o Criador, Jesus é o Redentor, e o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Nosso conselheiro. Então nós vamos orar. Feche os seus olhos. Talvez a pessoa não esteja aqui, que você precisa fazer o que você sabe que precisa. Talvez ela esteja em casa, talvez ela esteja em outra casa, mas você tem o celular, você tem, ou ela está em casa. Chegue em casa e faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Existe um ditado popular: faça hoje, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo, pedir a Deus que assim que, como Ele prometeu lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Senhor, eu estou aqui nesta manhã, derrama o Teu Espírito sobre mim. Eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Você que está em casa, peça ao Senhor: Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, derrama o Teu Espírito sobre a minha esposa, derrama o Teu Espírito sobre meus filhos, derrama o Teu Espírito sobre o meu marido, derrama o Teu Espírito sobre o meu pai, sobre a minha mãe, derrama o Teu Espírito sobre a nossa casa, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, porque a promessa do Senhor, e o Espírito Santo, Ele virá, aleluia, e Ele vai fazer o movimento, porque quando o Espírito Santo vem, Ele nos tira do comodismo. Quando o Espírito Santo vem, Ele provoca mudanças. Quando o Espírito vem e sopra sobre nós a transformação. Quando o Espírito Santo vem, a transformação, a mudança, a salvação, a perdão, a milagre, a transformação, a conversão, a cura, a milagre sendo realizado. Quando o Espírito Santo vem, coisas maravilhosas começam a acontecer. Há um movimento. Quando o Espírito Santo vem, começa um movimento, aleluia, o exército de Deus começa a marchar. Quando o Espírito Santo vem, aleluia, o exército marcha. E quando o exército marcha, mares são abertos, muralhas caem no chão, aleluia, vidas são salvas, vidas são transformadas, casamentos são reconstruídos, aleluia, aleluia. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Comece a fazer o seu clamor.